Resolução da prova do Enem de 2023, aqui no Estudatec a gente vai fazer a resolução das questões de biologia, começando pela questão 96 da prova rosa, que traz aqui esse texto chamado Avaliação de substâncias genotóxicas, ou seja, de substâncias tóxicas aos genes, ao material genético. E aqui o texto diz que o ensaio de micronúcleos é um teste de avaliação de genotoxicidade que associa a presença de micronúcleos, pequenos núcleos que aparecem próximos aos nucleolos das células, com lesões genéticas. Os micronúcleos são fragmentos de DNA encapsulados provenientes do fuso mitótico durante a divisão celular. Tem aqui a fonte, né? E a pergunta é bem direta. Os micronúcleos se originam dos ou das, e aqui ele dá algumas opções. Vamos bem direto ao ponto. Ele perguntou de onde vêm os micronúcleos. E talvez, provavelmente, você nunca ouviu falar dos micronúcleos, mas aqui no final ele diz que os micronúcleos são fragmentos de DNA encapsulados provenientes do fuso mitóticos, ou seja, provenientes originados do fuso mitótico durante a divisão celular. Divisão celular pode ser mitose ou pode ser meiose. Durante a divisão celular eu vou ter a formação da estrutura que a gente chama de fuso mitótico, que caso você não lembre, vamos relembrar aqui, né? Durante a mitose, por exemplo, mais especificamente durante a metáfase, que é a segunda etapa da mitose, você vai ter uma formação, né, uma composição, uma configuração bem específica. Você vai ter lá a célula e você vai ter os cromossomos duplicados, organizados aqui no meio da célula, né? Esses cromossomos alinhados aqui no meio, a gente pode dizer que esses cromossomos estão formando a placa equatorial, beleza? Porque está bem no meio, como se fosse o equador, né, da célula. E aqui eu vou usar outra cor para representar uma outra estrutura, né, que tem a ver com a formação da placa equatorial. Como é que os cromossomos foram parar bonitinhos ali no meio da célula? Eles foram colocados lá porque vai ter umas fibras que vão se conectar a essa região do meio do cromossomo. Como é que eu chamo essa região do meio do cromossomo? Eu chamo de centrômero, beleza? Centro, né, fica no meio, e mero é parte. Então é parte central dos cromossomos. Eu vou ter essas fibras que vão se conectar aos centrômeros de um lado e de outro, tá? Quem é que produz essas fibras? É uma estrutura que fica aqui nos polos da célula, que a gente chama de centríolo, tá? Você deve lembrar deles. Então os centríolos formam essas fibras aqui, que são as fibras do fuso. Vou abreviar aqui para FF. Beleza? Essas fibras do fuso, elas vão se conectar com os centrômeros dos cromossomos e colocar eles ali no meio. Essa composição aqui das fibras do fuso eu chamo de fuso mitótico, né? Nessa hora a célula lembra muito um globo terrestre, porque você vai ter os fuso horários, né? E o equador no meio da célula, beleza? Então você vai ter aqui o fuso mitótico, que vai estar aqui conectado aos cromossomos, né? Então, quando ele dá aqui a opção que os micronúcleos são fragmentos de DNA, o que é o cromossomo? É DNA condensado, tá? É sempre bom lembrar, cromossomo nada mais é do que DNA, material genético, só que condensado, tá? E aí, como isso é formado durante a divisão celular, mais especificamente nessa fase aqui, em que eu tenho o fuso mitótico, e os micronúcleos são fragmentos de DNA, eles só podem ser originados dos cromossomos. Nossa resposta tem que ser AE, beleza? Não vai ter mitocôndrias, nem ribossomos, nem lisossomos, nem nucleolos, talvez você pudesse ficar na dúvida, tá? O nucleolo é uma estrutura presente no núcleo, mas durante a intérfase, né? Enquanto a célula não está fazendo divisão celular, nem mitose, nem meiose. Como ele falou que isso acontece durante a divisão celular, com fuso mitótico, a resposta tem que ser cromossomos, não pode ser nucleolo. Nucleolo é a estrutura que ocorre durante a intérfase, quando a célula não está fazendo mitose ou meiose. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se sim, não esquece de curtir, se inscrever. Vai ter mais conteúdos como esse por aqui. Até mais!